Aleluia. Queridos, estamos aqui nessa tarde ainda com nosso querido Reinaldo, é um presbítero lá em Cuiabá, junto com outros companheiros, vinculado com Dani Souza, e vai compartilhar a palavra conosco hoje, tá? Estava no retiro de jovens, estava de férias aqui em Pernambuco, e a gente fala de férias em Pernambuco e não conhecer aquilo que há de mais bonito em Pernambuco, que é a igreja do Senhor, né? Então, não tem como. Vamos orar por ele, tá? Só para avisar para os irmãos aqui, ó, o Reinaldo lançou, é o terceiro? É o segundo livro, tá? Olhando para o Alvo. Ele trouxe aqui um livro muito precioso. Então os irmãos que tiverem interesse de adquirir, no final podem procurar ele ali. Veio ele e a sua esposa Aline, que foi levar a bebezinha para a sala, e daqui a pouco deve estar por aqui. Então vamos orar por ele. Queria que tu estendesse tua mão. Queria chamar o William Fernando, por favor. Graças te damos, Jesus, que tudo que tu fazes e planeja é perfeito. Então, separasse esses dias para o Reinaldo estar aqui entre nós, Senhor. Por isso nós te damos graças. Nós o apresentamos a ti como servo diante daquele que pode todas as coisas e que nos inspira. Tu és a inspiração do Reinaldo em cada palavra que ele vai trazer, Senhor. Assim pedimos que nada lhe falte dos recursos do Teu Espírito Santo, cheio do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, e nós nos apresentamos também para receber essa preciosidade que é a Tua Palavra, que ela venha sobre os nossos corações, nos impactando, transformando, encorajando, disciplinando, nos ensinando tudo aquilo pelo qual Tu estabelecesse que dos céus ela faria sobre nós. Em nome de Jesus. Aleluia. Prazer estar com vocês aqui. Estava de folga, mas quem comanda e direciona a nossa vida é o Senhor e não a gente, né? Como o Paulinho disse, é impossível vir aqui e não conhecer. Eu já tive aqui alguns anos atrás, um retiro de pastores. Foi um privilégio, foi muito bom, um tempo muito precioso. Conheci alguns irmãos aqui, estive na casa de alguns irmãos. Foi um prazer, é um privilégio. Tenho amigos, irmãos aqui. É o segundo ano, 2020, no meio da pandemia. Eu vim passar uns dias aí também em algum lugar aqui. Não teve como estar com os irmãos, mas o Senhor é precioso, poderoso e preparou esse tempo para a gente estar junto. A Aline está lá para dentro, Paulinho já. A Aline foi promovida de princesa rainha, porque o Senhor nos abençoou com a Isabel. A Isabel é um presente de Deus para nós. Nós não podíamos ter filhos, 17 anos aguardando, ou melhor, quando veio 17 anos, esse ano a gente faz 20 anos de casado, e a Isabel faz 3 anos, e o Senhor nos abençoou com a Isabel. Se alguém aqui tem dificuldade de ter filhos, eu quero declarar em nome de Jesus, o Senhor é fiel, o tempo é dele, tudo acontece na hora e no tempo do Senhor. Quero contar uma experiência disso. Um ano e meio, 2 anos antes da Isabel vir, o Senhor tinha me dado um sonho. Eu estava com uma criança no colo e era uma menina e uma menina no colo, e eu balançava e o Senhor dizia: essa aí é a tua filha e o nome dela é Isabel. Eu falei: meu Deus, né? Guardei aquele sonho, pensei que era um sonho, né? Qualquer. E quando a Aline disse: eu estou grávida, no meio de uma reunião de discipuladores, ela mandando um WhatsApp para mim: você vai ser pai, acabou a reunião de discipuladores. E o WhatsApp ali, falei: meu Deus, fiquei nervoso, suando. Terminei logo aquele encontro, falou: vamos terminar logo esse negócio aqui. E dos irmãos, ela foi lá em casa, os irmãos ficaram quase até 11h30 da noite. A gente queria meio que guardar aquilo ali, mas era
Sim, a resposta do Senhor. E eu disse: é uma menina. E o nome dela é Isabel. Ela falou: que é isso? Eu falei: eu tive um sonho, quase 2 anos atrás, e eu tenho certeza que é isso. E aí fomos pesquisar o que significa Isabel, aquela que cumpre a promessa. Então, o nosso Deus é fiel, Ele cumpre a promessa. Ele prometeu e cumpre a promessa. Eu não sei o que tu espera do Senhor, mas espere do Senhor, que ao seu tempo Ele realizará. Glória a Deus. Exaltado é o teu nome, Senhor. Sobre essa cidade está o Senhor ordenando, ó Deus, direcionando, mudando a direção das coisas e fazendo com que aconteça, Pai, aquilo que tu já determinou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria compartilhar essa experiência com vocês, antes da gente entrar aqui, porque eu creio que alguns aqui também participaram comigo em oração, em profecias, em palavra, né? Então eu queria compartilhar com isso. Eu lembro o Jojó Pai aqui, Jojó Pai, né? Então lá no retiro com o Edilero, me deu um papelzinho, não sei se você lembra disso, não deve lembrar, né? Porque tudo que vem de Deus às vezes a gente não lembra. Mas de repente tu lembra, me deu um papel e ali estava escrito que Deus ia me dar um filho. Então, eu quero honrar a vida de vocês da igreja que também participou nisso, nessa festa do céu conosco. Aleluia! Mas, antes de vir em Cuiabá, o Senhor falou: olha, onde você for, compartilhe essa palavra. Essa palavra nós compartilhamos em Cuiabá, eu acho que antes do retiro, umas 2 semanas antes do retiro, de estar aqui, umas 3 semanas atrás, e o Senhor já preparou eu vir aqui. Aí o Paulinho falou: eu falei: e aí, Paulo, vai. Então, a palavra Deus já direcionou, porque Ele já tinha falado comigo lá, onde você for, compartilha isso com a minha igreja, com o meu povo. E eu estou aqui pelo poder do Espírito Santo para poder compartilhar pela fé aquilo que Deus tem para cada um de nós aqui. Glória a Deus. Não tem uma introdução, eu já quero entrar logo naquilo que Deus tem para falar. Eu quero te convidar para a gente entrar na sala do trono agora do Senhor, como aqueles filhos que desejam tanto ouvir o Pai e sentar diante do Pai, falar: Pai, fala com a gente, porque a gente quer te ouvir. Fala, Senhor, porque nós estamos atentos à tua voz. O Pai é bondoso, carinhoso, misericordioso, amém? E Ele sabe o que nós precisamos ouvir. Ele conhece a intenção do nosso coração. Por isso que Ele deu a palavra, que penetra, que divide, que encontra o nosso coração. Aleluia! Então o Senhor, em Coríntios, Paulo, em 1 Coríntios 1:10, eu quero dizer algo para ti: é possível. Diga para a pessoa do teu lado: é possível. É possível. Eu vasculhando algumas coisas lá, de uns arquivos, de uns cadernos, de umas escritas que eu tinha lá em casa, e eu encontrei isso de 2009. Isso entrou, eu falei: meu Deus, olha, a gente tem tanta riqueza. Às vezes a gente anota num encontro como esse e guarda coisas lá de trás. Às vezes eu quero te encorajar: vai lá e dá uma mexida ali, e vai lá que você vai encontrar joias preciosas, você vai encontrar riquezas preciosas. É como um baú que tem um monte de riquezas guardadas. Eu encontrei essa riqueza e o Senhor disse: é possível. É possível o quê? Paulo aqui estava rogando aos irmãos que era possível que eles falassem a mesma coisa. Sabia que é possível nós falarmos a mesma coisa? Você crê nisso? Eu creio. Sabe por que eu creio? Porque está na palavra de Deus. E Paulo diz em 1 Coríntios 1:10, diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa,
e que não haja divisão entre vós. Mas eu vou parar por aqui. Ele diz: faleis a mesma coisa. Paulo está rogando que falemos a mesma coisa. E se está escrito na palavra, é possível ter a mesma palavra, é possível, diante de tanta palavra, de tanto assunto, de tanto conhecimento, haver harmonia uns aos outros em ter a mesma voz. Amém? Glória a Jesus. É possível também não só falarmos a mesma coisa, mas é possível também pensar a mesma coisa. Para poder falar é necessário se você não pensar a mesma coisa, você não vai falar a mesma coisa. Então a harmonia está em pensar para falar. Em Filipenses 2, 1 e 2, ele diz assim: há pois alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos, misericórdia. Tem isso aqui entre nós? Lógico que tem. Tem o quê? Exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão de Espírito, entranhados afetos, misericórdia. Complete a minha alegria que penseis a mesma coisa, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui a gente poderia dizer que é possível também ter o mesmo amor, sejamos unidos de alma, e é possível também ter o mesmo sentimento. Mas o Senhor está dizendo que é possível entre nós pensarmos a mesma coisa. É a forma da gente perceber para julgar. É isso que Deus diz aqui. É uma mesma mente concordante. É possível pensar a mesma coisa diante de tanta informação e de tanto conhecimento humano. É uma concordância sincera que vem de um coração humilde e manso. Então é possível, gente, a igreja no mundo pensar a mesma coisa e falar a mesma coisa. 1 Pedro capítulo 3, 8 diz assim: por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Essa versão é NVT. Diz que tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Então é possível, diga para a pessoa do teu lado, é possível nós falarmos a mesma coisa, e é possível nós pensarmos a mesma coisa. Eu creio, aleluia. É possível uma concordância sincera, mas isso vem de um coração cheio do Espírito Santo, vem de uma vida cheia da vida de Cristo, porque Deus não tem outra expectativa, outra esperança. A única esperança que Deus tem, qual é? Cristo em nós, em vós. Essa é a esperança de Deus, essa é a esperança da glória de Deus. Deus tem essa esperança, Cristo em nós. E se Cristo está em nós, o que acontece? Nós vamos pensar e nós vamos falar a mesma coisa. Parece impossível, mas não é impossível. Não é impossível. É possível quando habita em nós ricamente a palavra de Deus. Colossenses 3,16 diz que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com grande gratidão em vosso coração. Num encontro como esse, nós podemos perceber que todos nós temos a mesma maneira de pensar e a mesma maneira de falar. Não há divisão. É isso que o Senhor tem preparado a sua igreja nesta geração. Jesus orou por essa unidade, e ela vai acontecer ainda na íntegra. Eu creio nisso. Eu creio. Tem uma versão que diz assim, que a mensagem NVT, que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos,
hinos e cânticos espirituais com coração agradecido. Então, habite é um lugar de morada, é viver em alguém e influenciá-lo. É isso que Deus está dizendo aqui. Então, habitando ricamente em nós a palavra de Cristo, nós vamos falar e nós vamos pensar a mesma coisa, porque a palavra é Cristo. O Verbo se fez carne, o Verbo está em nós, o Verbo está entre nós. Divisão de palavra e de pensamento só existe em um sistema de governo. Sabe qual? Já começa ruim, né? Democracia. Nós não vivemos uma democracia. A igreja de Cristo foi redimida. Salve o Rei, que é o mundo. Nós só cantamos que Ele é o Rei. Ele é o Rei da igreja na terra. Amém. Amém. O seu reino não é só no céu, o seu reino também é na terra. O nosso sistema de governo é monarquia, não é como o Reino Unido, que tem um parlamento ou alguém que vai ter uma voz diante do rei. Não. Nós vivemos um reino onde tem um governo. A igreja é um reino nessa terra onde segue um rei, e esse rei é Jesus Cristo. Então é possível que a igreja, que habitando em nós a palavra de Cristo, é possível que todos nós aqui pensemos e falemos a mesma coisa. Eu creio, porque está na palavra de Deus. Quando eu estava revendo isso aqui e orando ao Senhor, o Senhor me levou em Gênesis no capítulo 11, em Babel. Temos uma história da palavra de Deus muito proveitosa, que nos traz uma revelação do poder da unidade, no pensar, no falar a mesma coisa. E essa história é Babel. Foi um momento marcante na nossa geração, porque dizem, que ali se inicia as origens de todas as línguas. Mas como podemos tirar dessa experiência algo proveitoso? Dessa experiência, Babel, como é que nós vamos tirar algo proveitoso de Babel? Tem um irmão chamado Larry Crabb, ele escreveu um livro chamado Conexão, e ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: uma pessoa que se alegra com você, consegue ver o que é bom por trás de todas as coisas ruins. Então é o nível que Deus quer para a sua igreja, a unidade, de pensar e de falar. Então, se nós nos alegramos com a palavra, não tem como não tirar coisa boa da Bíblia. Toda a Bíblia tem coisa boa. Nós não podemos ser preconceituosos até com a palavra de Deus, porque tem texto que a gente não vai se aprofundar muito, porque aquilo ali, a história de Babel, não é uma historinha muito legal de se tirar. Gente, essa história tem muita coisa proveitosa. Essa revelação, tudo na Bíblia tem um objetivo, um propósito a ser cumprido. Nós precisamos acreditar fielmente na palavra de Deus. A igreja precisa. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Você crê nisso? Amém. Eu creio, é Cristo. A palavra de Deus é Cristo. Amém. Isso está na palavra, então tem coisa boa. Não existe nada na palavra de Deus que não seja útil e bom. Tanto que em Timóteo, Paulo instruindo Timóteo diz: instrui na palavra, porque ela é útil. Ela tem a sua utilidade. Às vezes nós somos, como eu disse, preconceituosos até com respeito a algumas coisas da palavra. Esse povo de Babel, gente, era descendência de Noé, descendência de Cã. Eu tirei 2 pontos aqui, o Espírito Santo me levou em 2 pontos interessantes nessa história. Uma boa e uma ruim. Vou começar com a ruim. Ou você quer que comece com a boa?
Começa com a ruim. Com a ruim, né? Então tá bom. Havia uma motivação errada, primeira, a motivação errada no coração. Esses dias o Senhor me deu uma frase, não sei se veio na minha mente, se eu vi em algum lugar, não sei, só veio que a motivação errada, ela leva à insatisfação. Toda a motivação errada no meu coração, quero repetir, gera insatisfação. Gênesis 11, pode deixar aberto aí Gênesis 11, tá? Eu vou até abrir a minha Bíblia aqui. Vou abrir o meu celular. Deixa a tua Bíblia aberta em Gênesis 11. Diga para o teu irmão, a motivação errada vai gerar insatisfação no seu coração. No primeiro momento pode até ser bom, mas o final é ruim. É muito ruim. Gênesis 11, aqui fala de Babel. No verso 4, nós percebemos a motivação. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Aqui a motivação já começou errada. Essa motivação foi cegando o coração, e assim começaram a perder a orientação correta. Nós estamos falando aqui de uma geração de Deus, o povo de Deus. A insatisfação cega, assim se perde a orientação da palavra de Deus. E você sabe que aqui diz que o próprio Deus faz isso? O verso 7 diz assim: vinde, desçamos. Imagina, Deus desceu, e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Deus conhece o coração e as mentes, e sabe as motivações do coração. Então, a motivação daquele povo culminou em que eles ficassem dispersos, perdidos, se espalhassem, o pior, não estabelecessem o propósito pelo qual eles foram criados. O verso 8 diz assim: distarte o Senhor o dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Uma motivação errada não só traz insatisfação a nós, mas ela gera insatisfação no coração de Deus. A gente tem percebido que o ser humano descobriu uma necessidade. Ela vem há muito tempo, mas agora parece que ela está muito aflorada. É uma necessidade de aprovação. Com isso está se levantando uma geração muito fraca, que de pensar e falar, às vezes tem coisas que machucam. Verdades com amor. A igreja de Jesus não é assim. A motivação da igreja de Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Venceu os pensamentos e as vozes que eram contrárias a todo o projeto estabelecido. A motivação era boa. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. E ele ia morrer, sofrer. Essa não é a geração melindrosa. Eu creio.
mas uma geração que é eleita, separada, em nome de Jesus, que não tem dificuldade nenhuma de pensar e falar a mesma coisa, porque a nossa forma de pensar é a palavra. Segundo, essa é boa. Tem uma notícia ruim aqui nessa palavra, que a motivação, se ela for errada, ela vai te gerar dificuldades, problemas. Você corre o risco de se perder. Nós corremos o risco de perder. Eu fiquei pensando sobre a igreja no mundo inteiro, quando eu estava lendo isso aqui. Tantos pensamentos. Se nós andarmos na cidade aqui, não sei aqui, mas lá em Cuiabá, tem uma avenida que é cheia de igreja. Igreja somos nós. Igreja não é um prédio. Por quê? Se você passar, você vai ver na frente que cada um pensa uma coisa. E cada um quer falar uma coisa. Será que não foi Deus que confundiu todo mundo? Será que a motivação no coração de todos eram boas? Podemos pensar para que nós não sejamos enganados. Porque a nossa maneira de pensar e de falar sempre será o que Deus diz. Como Moisés disse: se o Senhor não for, não me deixe sair daqui. Não me deixe sair desse lugar. Aleluia. A segunda, princípios proveitosos dessa experiência. Tem experiências que nós podemos tirar proveito. Como a frase aqui, uma pessoa que se alegra com você consegue ver o que é bom por trás de todas as coisas ruins. Para nós parece uma coisa ruim, Babel. A motivação errada, o povo tudo pensando em si mesmo, em se aparecer. Mas quem ali seria a pessoa que ia? Eram todos. A motivação não estava no coração de um, a motivação estava no coração de todo aquele povo. Todos queriam ser reconhecidos, todos tinham essa necessidade de aprovação. E Deus confundiu aquele povo. Mas tiramos coisas boas daquele povo, sabia? No verso 1, a Bíblia diz que o povo era um. Eram em toda a terra. Ora, em toda a terra havia uma linguagem, uma só maneira de falar. Havia unidade, mas uma unidade na maneira de falar. Ele está dizendo que na maneira de falar. Porque todos pensavam e falavam a mesma coisa. Mas essa unidade preocupava a Deus, se eu posso dizer assim. Sabemos que Deus não preocupa com nada. Mas no verso 6, ele diz claramente, e o Senhor disse: eis que o povo é um. Como que um povo é um? Eis que o povo é um. E todos têm a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Gente, olha que coisa boa. Se nós formos um, na maneira de pensar e na maneira de falar, não haverá restrição para tudo que a igreja quiser fazer no Recife, no Pernambuco, no mundo inteiro. Nós conquistaremos e o evangelho do reino será pregado a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Você tem pensado igual eu e teu irmão? Nós estamos pensando a mesma coisa? Gente, isso aqui preocupou o coração de Deus, porque Deus sabe que a unidade tem poder. Tem poder. Havia um entendimento
do que deveria ser feito, tanto que Deus tem que confundi-los. Nós lemos aqui o verso 7. Havia entendimento no povo. Não havia um entendimento em um ou dois ou três, havia um entendimento no povo. Irmãos, que nós venhamos a nos consagrar, que nós venhamos a ter tempo com o nosso Senhor, que nós venhamos a ter tempo de ouvir o nosso Senhor, porque o que Ele falar para mim, Ele vai falar para ti. Amém. O que Ele colocar na sua mente, Ele colocará na sua mente. Não haverá alguém que será confundido, que se afastará daquilo que Deus determinou. Não há. Quando há unidade no pensar e no falar, nada diante desta unidade será impossível de fazer. Como Deus disse, não haverá restrição, ninguém poderá impedir. A oração de Jesus foi como? Pai, que eles sejam um, como eu e tu, Senhor, somos um, Pai. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Só a maneira do mundo crer que nós saímos por aquela porta, todos pensando e falando a mesma coisa. Tu pode falar coisa diferente do que eu, mas nós estamos falando a mesma coisa. Tu está pensando totalmente diferente de mim, mas não é diferente. Essa é a dinâmica do céu. Você está pensando e falando a mesma coisa. E nós estamos glorificando o Senhor, porque o dono da igreja é Cristo. Ele é o cabeça pensante da igreja. A boca é a boca do Senhor. Aleluia. Eu queria fazer uma dinâmica aqui. Eu queria chamar 8 pessoas. 8 pessoas de fé. Você cheio de fé? Vem. 8 pessoas. Pode vir aqui. Com um papel e uma caneta, se possível. Não sei se você vai conseguir. Eu acabei esquecendo de separar, pedir para o Paulinho, mas se alguém empresta aí um papel e uma caneta, vem aqui. 8 pessoas. Pode vir homem, mulher. Pode vir. Pessoas de fé. Amém? 1, 2, 3, 4, 5. Papel e caneta. Estão aí? Você também, minha filha? Tá bom. Trouxe o papel para mim. 1, 2, 3, 4. Falta um, né? Tô certo? 7. Falta um. 8. Amém? Pessoas de fé. Primeira coisa que vocês podem escrever aí, uma palavra de bênção. Escrevam. Vocês vão ter que pensar para escrever, não é? Não estão falando de pensar e falar? Pensa aí, uma palavra de bênção. Escreve aí uma palavra de bênção. Pode escrever. Uma palavra. Aleluia. Escreveram todos? A segunda é mais difícil, mas não é difícil, é fácil. Porque todos nós somos cheios do Espírito Santo, não é verdade? Todos cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Agora vocês, sabe o que vocês vão fazer com essa palavra? Vocês vão escolher, ou melhor, escolher não. Vocês podem olhar para cá ou para cá, para todos nós, pode olhar para mim também se quiserem. Para todos nós aqui. Essa palavra que você escreveu é para alguém que está aqui. Pode liberar. Quer começar? Quem quer começar? O mais fervoroso. Você, irmão? A mais fervorosa. Então vai lá. Minha irmã, essa palavra que tu escreveu é para alguém aqui, ó, entre nós. Pode falar para essa pessoa. Pode falar, levanta aí, pessoa aí. Pode. Eu sou uma pessoa? Pode falar a pessoa. M, amor.
Aleluia! É Deus que está dizendo, viu, gente? Aqui quem está entre nós é o Espírito Santo. Quem está pensando aqui é Cristo. Pode falar. Filipe, a palavra de bênção é Jesus. Aleluia! João Paulo, a palavra que veio para mim foi prosperidade. Eu declaro para a tua vida isso, mas muito mais que financeiro, é prosperidade no Senhor, para a tua casa, para a tua família, bênçãos do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Foi a mesma palavra, mas é para tia Cris e tio Roberto, prosperar. Amém. Ô, glória! Essa aqui é para Juninho Isaac e para Bosquinho. Comunhão. Filhos na comunhão. Aleluia! A minha é para Flavinha, a paternidade de Cristo, né? Sobre a tua vida. Glória a Deus! A minha é para Belinha de Neide. Esperança, minha linda. Cristo na tua vida é esperança. Viu? Muda toda a tua história. A minha palavra são duas que se juntam. Acho que vai. Para tia Augusta. Alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Viu que quando a gente pensa a mesma coisa e fala, é assim que a igreja vive. A segunda é uma impressão, uma visão que o Espírito Santo pode ter te dado hoje, pode ter te dado esses dias, pode ter te dado um sonho, sei lá, alguma coisa. Se você quiser escrever, pensar aí, em alguns minutos, tem? É para alguém aqui entre nós. Não, mas você pode, mas pode ser para a igreja. Quando eu acho que foi para mim primeiro, né? Então, assim, muita ousadia falar. Mas quando eu estava orando com ele, estava N, Coninha, eu estava orando, aí o Senhor me mostrou como se fosse um tapete, o Senhor tirando o tapete. Muitas vezes fica aquela poeirinha debaixo do tapete, e Deus quer limpar essa poeira que fica, que muitas vezes a gente não vê. E o Senhor está me disse nesse sentido, né? Da gente tirar o tapete, deixar que Ele limpe até essa poeira que a gente não consegue ver. Muitas vezes a gente não tem ideia do que é, mas Ele vai mostrando e vai limpando. O que o Senhor tem tocado no meu coração, e eu queria repartir para a igreja, né? Relembrar que o Senhor está nos chamando para a seara, né? E que os trabalhadores são poucos e nós precisamos rogar para que o Senhor mande trabalhadores para a seara e sermos também a resposta dessa oração, porque há muitas pessoas que estão precisando do reino do Senhor. Se quiser. Assim, não é, eu também não estou assim, para alguém específico, mas uma palavra que falou muito comigo no acampamento, né? Foi sobre com relação a sermos o sal da terra. E uma das visões que ele traz é com relação a que o sal, ele vai até onde ninguém quer estar, como para evitar contaminação e tudo mais. Isso falou muito comigo e creio que Deus quer falar também para outras pessoas. Que Jesus quer que nós estejamos ali onde nós estamos. Ele quer manifestar o poder e a glória dele, a graça dele através de nós, onde nós estejamos, né? Então assim, eu tinha essa visão mesmo, pode ser um ambiente tóxico, pode ser um chefe chato, pode ser muito problema. É ali que o Senhor quer se manifestar e através de mim. Amém, eu estou nervosa, não vou falar. Na verdade, foi uma coisa que eu e Léo tinha orado, né, durante a semana, né, que antecedeu o acampamento, mas eu acho que não é só para jovem, é para todos nós, né? Que é a gente buscar o Deus de Isaac, de Jacó, né? A gente ter a nossa experiência com o Senhor, né? E assim, eu achei tremendo porque isso foi a semana toda, eu e ele orando, né, buscando sobre isso. E quando a gente veio para a intercessão, aí as irmãs continuaram nessa mesma palavra, assim, que nós como igreja buscarmos o Senhor, a intimidade do Senhor, a nossa experiência com o Senhor. E aqueles que já tiveram, existem mais, né, que a gente buscar, né? E é isso que eu e minha casa tem buscado, né, no Senhor. No retiro, eu conversando com o Victor, né? A gente falando sobre a necessidade do Senhor de repetir as mesmas coisas pra gente. O Senhor na conversa me deu uma visão de duas formas de repetir. Uma pessoa estava cavando um buraco e só queria colocando terra de volta. Você cavava e depois
próprio buraco colocava a terra de volta. E essa repetição o Senhor não quer para a nossa vida. Mas outra é que o Senhor ia cavando, e depois ia cavando mais, e depois ia cavando mais, ia ficando cada vez mais profundo. E é essa repetição que o Senhor quer para a nossa vida. O Senhor quer nos levar a algo mais profundo através da sua repetição em nossas vidas. Amém. Quando a gente veio orar aqui, né, o Senhor me deu esse versículo, que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Então tudo que a gente faz de coração, né, entregando a Ele, não é vão. Não, é bem uma impressão assim, mas já faz um tempo, na verdade, que o Senhor tem me levado a orar muito sobre unidade e comunhão, né, da igreja, especificamente da nossa congregação, né, e tenho orado bastante sobre isso e a gente tem sido muito ministrado sobre isso, né. O congresso com o tio John foi bem sobre isso, enfim, no retiro também a gente foi muito ministrado sobre a unidade do corpo. E aí hoje, quando a gente estava no louvor, cantando a música de Jojó, né, que nada vai nos separar do amor de Deus, é uma verdade para a nossa vida, mas eu orei muito, né, cantando, o Senhor colocou muito em minha mente e no meu coração, que é uma verdade da igreja, que nada nos separa como igreja do amor de Deus, né? O amor de Deus é o elo que nos une, e nada pode separar. E aí a palavra veio e falou sobre nada e fiz amém, Senhor. Amém. Fala com a tua igreja, fala comigo, fala conosco, né? Na verdade, eu estava assim, Senhor, o que é para eu falar, né? Porque a gente veio agora de um congresso de jovens e o Senhor falou muito. E aí eu estava, assim, pensando, eu lembro que teve uma ministração que eu estava do lado de Jéssica, e aí eu escrevi no meu caderninho, assim, um novo tempo para a congrega, sabe? E o Senhor levou o meu coração a se inclinar por isso, pela quantidade de jovens que foi para esse retiro, pela quantidade de palavras que a gente recebeu, e também pela visão. O Senhor especificamente me deu uma visão que primeiro se aplica a mim, mas pode se aplicar a outras pessoas, que era o Senhor que tirava as minhas vestes velhas, aquilo que não servia mais, e determinava um novo tempo na minha vida. E aí, obviamente depois de muita oração, na verdade, o Senhor foi destrinchando essa palavra, e o Senhor disse que basta apenas crer. Ele é a nossa segurança daquilo que Ele faz na nossa vida, é Ele que faz, tudo é sobre Ele. Então, queria declarar isso sobre a congregação. Amém. Glória a Deus. Alguém não concorda? Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Então é possível, gente. Você já parou para pensar se a igreja chegar nesse nível, ela conquista o que ela quiser? É assim que o nosso Deus Trino vive, sabia? Pensam e falam a mesma coisa e executam. Antes de a gente ser criado, Ele pensou, e depois que Ele pensou, Ele executou. E depois que executou, Ele disse o quê? Ficou muito bom. Ele sabia que o pecado viria como uma intromissão brutal naquilo que Ele pensou e falou. Haja luz. Mas o pecado não conseguiu destruir o que Deus pensou e o que Deus falou. Nós somos o pensamento e a voz de Deus nessa geração. Aleluia. Então, se vier um pensamento do teu irmão que não é um pensamento bom, que pode gerar uma palavra pior ainda do que você pensou, fala, não, eu tenho a mente de Cristo. A minha mente é a mente de Cristo. Eu teria mais aqui, um pouquinho mais, mas eu quero encerrar esse momento aqui. Eu poderia entrar aqui sobre maturidade e maturidade que gera não pensar e não falar. Mas eu quero encerrar aqui com um texto de Hebreus, capítulo 2.
de 1 a 4, que diz assim: por esta razão. Esse texto já estava aqui, os irmãos aqui falando, eu falei, meu Deus, esse texto tem tudo a ver com o que o Senhor está falando aqui através da igreja. Todos nós estávamos, eles pensando a mesma coisa e falando a mesma coisa. Por esta razão importa que nós apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Nós estamos há muito tempo ouvindo verdades, e vamos continuar. Quero aqui, está bem no lugar do meu irmão que estava bem aqui, continuar ouvindo as mesmas verdades, porque delas jamais nos desviaremos. Se você acha que a vida e obra de Jesus é cansativa, não é. Gente, a vida e a obra de Jesus é algo fascinante, renovador, restaurador, e que de ano em ano, dia após dia, mês após mês, nós temos que voltar e repeti-las, que Jesus, o eterno Senhor, se fez carne, homem, não pecou, fez grandes obras, morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, está sentado, exaltado, e um dia ele voltará. Aleluia. A igreja, coloca isso na tua cabeça, a igreja é o que Deus pensa e o que Deus fala. Por isso que é possível. E se nós nos unirmos com o mesmo modo de pensar, não há nada que será impossível para a igreja. O amor vai começar a inundar essa cidade, esse estado, esse país, esse mundo, o mundo inteiro. Amém. Porque é o amor de Deus derramado. Aleluia. Que contagia. Contagia. Aleluia. Transforma. Aleluia. Renova. Regenera. Reconcilia. Aleluia. Restaura. Transforma. Obrigado, Senhor. Eu não quero ser negligente com essa abrangente salvação que nos foi dada, que por homens que custou a vida, Senhor, para que esse evangelho chegasse a nós. Não só a tua, Jesus, mas tu ensinaste aos teus discípulos a dar a vida por alguém. Que jamais, Senhor, haja no nosso coração a necessidade de aprovação. A necessidade que temos, Senhor, tu já supriu. Fomos supridos na cruz do Calvário. Tu és o fiel, o justo e verdadeiro, o dono de todas as coisas. Obrigado, Senhor. Quero encerrar aqui cantando um cântico. Posso? Quando eu escrevi esse livro, Deus me deu um cântico, e eu quero cantar ele com vocês. Eu também estou aprendendo ele. Eu até cantei com ele, com os jovens lá. Quer que eu te envio aí? Eu não sei qual é o cântico. Eu acho que eu não
Eu acho que eu tenho ele no Cifra Clube, chama ele. Tá? Se tiver como colocar isso. Não podia ter passado antes, mas eu quero cantar com os irmãos. Qual é o nome? Ele. Eu dei com Pedro, eu acho que Pedro não. Era desprezado, o mais rejeitado, homem de dores, que sabe o que é sofrer, sabe padecer, por mim e por você, por mim e por você. Era desprezado, o mais rejeitado, homem de dores, que sabe o que é sofrer, sabe padecer, por mim e por você, por mim e por você. Ele tomou as minhas dores, Ele levou a minha culpa, Ele rasgou a minha cédula, assumiu a minha morte, Ele venceu o opressor, tomou as chaves do inferno, expôs o nosso inimigo e assentou no seu trono. Ele tomou as minhas dores, Ele levou a minha culpa, Ele rasgou a minha cédula, assumiu a minha morte, Ele venceu o opressor, tomou as chaves do inferno, expôs o nosso inimigo e assentou no seu trono. Foi oprimido e humilhado, Ele foi por nós. Foi oprimido e humilhado, não abriu a sua boca, não abriu a sua boca, sepultado com perverso, sendo santo, mudado da terra, por mim e por você. Oh, aleluia! Foi oprimido e humilhado, Ele foi, não abriu a sua boca, sepultado com perverso, sendo santo, botado da terra, por mim e por você. Ele tomou as nossas dores, Ele tomou as minhas dores, Ele levou a minha culpa, Ele rasgou a minha cédula, assumiu a minha morte, Ele tomou o opressor,
declarar: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos lamentarão. Ele levou, Ele tomou as minhas dores, Ele levou a minha culpa, Ele rasgou a minha célula, assumiu a minha morte. Ele venceu o opressor, tomou a chave do inferno, expôs o nosso inimigo e assentou no seu trono. Mais uma vez, Ele tomou as minhas dores, Ele levou a minha culpa, Ele rasgou a minha célula, assumiu a minha morte. Ele venceu o opressor, tomou as chaves do inferno, expôs o nosso inimigo e assentou no seu trono. Que glória! Ele está sentado no trono de glória. Ele governa todas as coisas e voltará. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos lamentarão. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos lamentarão. Declare você! E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Jesus não voltará da mesma forma como Ele veio da primeira vez. Ele veio quietinho, como uma ovelha muda, tomou as nossas dores, morreu. E Ele voltará com poder e muita glória, e consumará de uma vez por todas o pecado, a dor. Jesus voltará com poder. Jesus voltará com poder, com glória, com seu reino. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos lamentarão e verão. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos lamentarão e verão. Exaltamos o Senhor. A igreja exalta. Se você tem algo para falar, fale em voz alta, um após o outro. Vamos fazer isso. Vamos exaltar o Jesus. Pode fazer, vamos fazer isso.
fogo, voz de trovão, poderoso Deus. Em tua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tua boca é uma espada afiada. Não cala a boca do acusador, que acusa dia e noite. Verdade, Deus. Reina o Senhor em majestade, reina o Senhor em poder. Deus reina sempre e eterno. Aleluia. Tu és o óleo de Gileade que cura todas as feridas. Aleluia. Aleluia. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. O Senhor me disse aqui que algumas pessoas entraram com muita acusação na cabeça. O Senhor diz que Ele te livra agora, te liberta, te cura. Amém. Porque nenhuma condenação pode pesar sobre ti, porque Ele já levou embora. O acusador perdeu. Ele restaura agora a tua comunhão. O Senhor diz assim: eu não perdi a minha comunhão com você, e nem você comigo, diz o Senhor. Que pesava sobre teu coração e a tua mente, eu já destruí na cruz, diz o Senhor. Seja livre agora. Eu te curo em nome de Jesus. O Senhor está nos curando nessa noite. O Senhor diz: confusão em casa, de pensamentos e de palavra. Estou curando agora a tua casa, teu relacionamento, teu casamento. O Senhor está restaurando agora a comunhão do pai com o filho, do filho com o pai, do irmão com o irmão, ou do irmão com a irmã. Eu visito a comunhão da tua casa, não só dessa palavra profética de comunhão lá que foi liberada para aquela família, mas essa palavra de comunhão é liberada sobre todos nós, diz o Senhor. Amém. Amém. Seja livre agora, diz o Senhor. Amém. Se Deus te mostrou alguma coisa, meu irmão, olha para o teu irmão, para a tua irmã, não tenha medo nem vergonha. Vai lá e ore por ele e libera essa palavra. E aquilo que veio sobre a tua mente não é da carne, não é do homem, é de Deus. O Senhor está aqui, Ele é a fonte de água viva.
Está em nós o Espírito Santo. Amém. Amém. Cheira canta ramalala xererererere. Cheira canta ramalala xererererere. Quando uma irmã disse aqui sobre a filiação, o Senhor restaura a tua filiação também, não a dele contigo, mas da tua com ele. Você é filho de Deus. Amém. Você é, diga para o teu irmão ao teu lado, à direita, à esquerda, você é filho de Deus. Deus, filho de Deus. Amém. Pai, como é bom ser teu filho, ter a certeza, estás bem perto, provendo tudo, Pai. Como é bom ser teu filho, me dando atenção, até mesmo a correção. Abba, Pai. Abba, Pai. Pai, como é bom ser teu filho, sentar contigo e ouvir a tua voz dizendo assim: filho amado, filho, eu te amo, filho, eu te quero, bem perto de mim, por tempo sem fim. Filho, eu te amo, filho, eu te quero, bem perto de mim, por tempo sem fim. Filho amado, filho amado, filho, eu te amo, filho, eu te quero, bem perto de mim, por tempo sem fim. Filho, eu te amo, filho, eu te quero, bem perto de mim, por tempo sem fim. Filho amado, filho amado, filho amado. Pai, como é bom ser teu filho, ter a certeza que estás bem perto, provendo tudo. Como é bom ser teu filho, dando atenção, até mesmo a correção. Pai, como é bom ser teu filho. Pai, como é bom ser teu filho, sentar contigo e ouvir a tua voz dizendo assim: filho amado, filho, eu te amo, filho, eu te quero, bem perto de mim, por tempo sem fim. Filho, eu te amo, filho, eu te quero, bem perto de mim, por tempo sem fim. Filho amado, você é filho amado. Amém. Filho amado, você é filho amado do Pai. Filha amada, filha amada. Abba, Abba, eu te amo, Abba, eu te quero, bem perto de mim,
Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Quando um bebê nasce, um recém-nascido, ele não sabe que aqueles que estão com ele são o seu pai e a sua mãe. Ele não tem noção ainda. Mas o pai e a mãe não tem nenhuma dúvida que aquele é seu filho. Não tem nenhuma dúvida. À medida que o bebê vai crescendo, ele vai começando a ter uma noção de que aqueles dois que suprem a sua fome, que trocam as suas fraldas, que atendem quando ele chora, aqueles dois são pessoas chegadas. E aí ele compreende que ele está diante do seu pai e da sua mãe. Isso para Deus, Deus não tem nenhuma dúvida que nós somos seus filhos. Nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida que Deus, ele é o teu pai. Mesmo que você não sinta ele sendo teu pai, ele é o teu pai. Como um pai não tem dúvida que um bebê é seu filho. Mas o Espírito Santo quer que nós cresçamos dessa convicção de que somos filhos. Somos filhos e filhos amados do nosso Pai. Amém. Aleluia. Senhor, nessa tarde, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, produz em nós uma convicção, Senhor, da nossa condição de filhos, Senhor. De filhos amados e queridos, cuidados, protegidos, advertidos, repreendidos, sim, Senhor. Pai, mas, Pai, amados de Ti, Senhor. Produz isso pelo Teu Espírito, no nome de Jesus. Que nessa tarde possamos, pela ação do Teu Espírito, crescer nessa convicção, nessa realidade da nossa paternidade, Senhor, da nossa filiação, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Isso produza frutos que sejam destinados para o Teu reino e para a Tua glória.